bom estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a palavra do nosso Deus. Estamos estudando a Bíblia toda e já chegamos aos livros poéticos do Velho Testamento. Já podemos ver que os livros poéticos falam diretamente ao coração do povo de Deus. O primeiro dos 5 livros poéticos é dirigido ao povo de Deus quando está com o coração ferido. Corações feridos. Era isso que Deus tinha em mente quando escreveu o livro de Jó. Muitas pessoas acreditam que esse seja o livro mais antigo da Bíblia e que, na verdade, tenha sido escrito antes do livro de Gênesis. Os estudiosos parecem não ter certeza sobre a data em que o livro de Jó foi escrito ou quem o escreveu. Alguns suspeitam que tenha sido Moisés. Para muitos não importa quem tenha sido o autor. Podemos dizer que provavelmente ele também passou por uma experiência difícil, semelhante à que é descrita no livro de Jó. A idade de Jó indica que o livro foi escrito durante a época dos patriarcas. Existe o consenso de que o livro de Jó é uma das ilustrações mais importantes de um dos versículos do livro de Mateus capítulo 5, onde Jesus começa o Sermão do Monte. No versículo 4 desse capítulo, Jesus deu sua segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O livro de Jó também mostra aos de coração ferido que é necessário dar 3 passos, que levarão à bênção e ao consolo, que Jesus prometeu aos que choram. Primeiro passo. Se você quer experimentar a bênção e o consolo que Jesus prometeu aos que choram, deixe que o choro leve você ao lugar onde você fará as perguntas certas. Quando o coração de Jó estava ferido, ele fez as perguntas certas. No livro de Jó encontramos a ilustração do segundo passo que você deve dar se quiser descobrir a bênção e o consolo que Jesus prometeu aos que choram. Deixe sua tristeza levar você ao lugar onde você fará as perguntas certas e então ouça as respostas de Deus a elas. Deus respondeu as perguntas feitas por Jó. Quando você estudar o livro de Jó, procure observar as perguntas que Jó fez e as respostas que Deus deu a ele. Assim você descobrirá a mensagem de Deus para os feridos de coração. Quando você passa por sofrimento e tristeza que levam você para o lugar onde você faz as perguntas certas e deixa que o seu sofrimento o leve para o lugar onde você ouve a Deus, então o próximo passo é óbvio. Acreditar nas respostas de Deus às perguntas certas. Esse é o terceiro passo que o livro de Jó nos inspira a dar para que descubramos a bênção e o consolo que Jesus prometeu aos que choram. Creio que quando você acredita nas respostas de Deus às perguntas certas, você experimenta a bênção e o consolo que Deus prometeu aos que choram. Se você quer descobrir sobre o que Jesus estava falando quando disse bem-aventurados os que choram porque serão consolados, pergunte, ouça e creia. Em Eclesiastes 7:2, lemos um versículo muito semelhante à segunda bem-aventurança. Está escrito: é melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa onde há festa. O restante do capítulo falará mais profundamente sobre essa afirmação, explicando por que é melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa onde há festa. Um dia você vai morrer e é melhor começar a pensar sobre isso. Portanto, é por isso que é melhor ir a uma casa onde há choro do que a uma casa onde há festa. Lembre-se que, de acordo com as Escrituras, a poesia é a linguagem do coração e que o coração é o homem interior. Esse homem interior foi criado à imagem e à semelhança de Deus e é eterno. Durante toda a sua vida, Deus faz com que o seu homem interior seja moldado, cresça e se desenvolva, preparando-o para o seu estado eterno. Faça uma breve retrospectiva da sua vida e diga quais foram os momentos em que o seu homem interior esteve mais próximo da imagem daquele que o criou. Quais foram as experiências que o aproximaram de Deus e do seu sistema de valores e que desenvolveram e prepararam o seu homem interior para o estado eterno, o estado em que o seu homem interior viverá por toda a eternidade com Deus? Foi a casa em festa que fez isso a você? Ou foi o cenário de uma festa, ou foi nos tempos da fartura, quando tudo ia bem? A maioria de nós vai admitir que os períodos em que nosso homem interior cresceu mais
Foram aqueles períodos em que estávamos sendo testados. Foram aqueles tempos de sofrimento. Talvez tenham sido aqueles tempos de doença ou quando você foi informado que iria morrer. Por que as pessoas ficam tão sérias e formais em um velório? A seriedade da ocasião está no fato de que um dia a morte acontecerá para nós. Não há dúvidas de que um dia todos nós morreremos. A única coisa que muda é quando, onde, como e para quê. Todos nós morreremos, mas não pensamos nisso. Não vivemos pensando que vamos morrer. Vivemos constantemente negando esse fato. Vivemos com o mito de que somos invencíveis e que viveremos para sempre ou que voltaremos sob outra forma. Mas esse nosso menino exterior não vai viver para sempre, não. Deus quer que vivamos de acordo com seus valores. Deus quer que nosso homem interior cresça e esteja preparado para o estado eterno. Foi isso que Jesus disse: bem-aventurados os que choram, porque quando você chora é mais fácil se alinhar, ou alinhar seus valores aos valores de Deus. A sua vontade fica mais alinhada com a vontade de Deus. É por isso que Deus diz: bem-aventurados os que choram. Isso é um desafio para nós. Esse é o tema do livro de Jó. O livro de Jó é a história de um grande homem, um homem de Deus, um homem espiritual. Deus permite que um grande homem consagrado e espiritual sofra. Como resultado desse sofrimento, esse grande homem consagrado e espiritual torna-se um homem melhor. Deus usa a ferramenta do sofrimento para fazer de um homem bom um homem melhor. É essa a essência do livro de Jó. Precisamos da mensagem de Jó porque hoje existe uma teologia que está muito longe de ser bíblica. Essa teologia é chamada de teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade diz que Deus não quer que seu povo fique doente jamais. Deus não quer que seu povo sofra, Deus não quer que seu povo seja pobre. A teologia da prosperidade diz que se você tem uma doença crônica ou vive em constante pobreza, não está aplicando os princípios do reino de Deus. Você não é uma pessoa espiritual se estiver doente ou se for pobre. Isso é um absurdo, é falso e não se enquadra com a Bíblia. Basta visitarmos um lugar onde as pessoas, os cristãos consagrados, estão passando por uma doença ou pobreza para ver que essa teologia realmente não soa nada bem. Um conhecimento superficial da história do povo de Deus ou da história da igreja ou sobre qualquer assunto a respeito da condição do povo de Deus espalhado pelo mundo hoje é suficiente para constatar que essa teoria é ridícula. Muitas pessoas consagradas a Deus estão sofrendo de maneira indizível. Se essas pessoas não professassem a sua fé em Jesus Cristo, poderiam melhorar a sua qualidade de vida, mas elas tomaram uma posição com Jesus Cristo e estão presos, pobres e sofrendo de maneira indescritível. Como pode alguém dizer a uma dessas pessoas: ei, você está sofrendo porque não é muito espiritual? Precisamos do livro de Jó para que tenhamos uma visão mais realista e bíblica. Assim, quando virmos o povo de Deus sofrendo, não vamos pensar que o sofrimento deles os fará pessoas pouco espirituais. Precisamos do livro de Jó para mostrar que quando sofremos, Deus não nos desampara, porque estamos sofrendo. Precisamos do livro de Jó para nos dar o ponto de vista de Deus sobre o sofrimento. Quando você ler esse livro, mesmo ele sendo um poema, verá que, como livro de Esther, poderíamos fazer um belo roteiro de peça com ele. Gostaria de também estruturar o livro de Jó como se fosse uma peça. Vou chamar o primeiro ato de o cenário. O cenário para o primeiro ato, cena 1 desse drama, é a terra de Uz, onde encontramos um grande homem consagrado e espiritual chamado Jó. No primeiro ato, cena 1, Deus e Satanás estão tendo uma conferência a respeito dele. Esse ato no livro de Jó é uma das ocasiões em que a Bíblia nos leva para trás do pano e temos alguma revelação sobre as origens do mal. De onde vem o mal? Porque há tanto mal no mundo hoje. A malignidade tem assolado o povo de Deus há milênios. A origem do mal tem deixado teólogos e filósofos perplexos desde o início dos tempos. É muito difícil encontrarmos uma resposta para esta questão. Nesse primeiro ato do livro de Jó, temos uma importante revelação a respeito da guerra entre o bem e o mal.
nos é revelado que o mal está personificado em Satanás e que Deus e Satanás estão tendo uma conferência cujo tema é Jó. Deus está dizendo a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Satanás respondeu desafiando os motivos pelos quais Jó era tão bom. Ele disse: será que Jó não tem razões para temer a Deus? Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Deus dá essa resposta surpreendente. Pois bem, tudo que ele possui está nas tuas mãos, apenas não toques nele. Isso é impressionante. O livro conta que nesse momento Jó perdeu tudo que tinha. Ele era muito, muito rico. O autor registra todos os bens da riqueza de Jó. Jó tinha uma mulher que era um bem, digamos, questionável, como veremos mais adiante. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Jó tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois, 500 jumentos e muitos, muitos servos. Jó era o maior homem do Oriente no que diz respeito à riqueza. Comprometa-se a estar conosco em nosso próximo estudo, quando veremos o que houve por trás de toda essa terrível calamidade que aconteceu na vida de Jó. Aprenderemos muito sobre bem e mal, sobre Deus permitir que o mal opere dentro dos seus limites que não são ultrapassados. Também compreenderemos por trás das cenas porque Deus permitiu que a calamidade de Jó devastasse a sua vida. Não perca nosso próximo encontro com a palavra. E a minha oração nesse dia é para que Deus possa sarar todas as feridas que porventura existam em seu coração. Creia nisso. Servimos a um Deus que nos ama. Até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno.